Oi, eu sou a Gabi Xavier e por causa dos últimos capítulos do mangá e por causa de tantos sentimentos que esse personagem que eu vou falar aqui desperta, ódio, rancor, pessoas querendo que ele seja trucidado, transformado em pedacinhos, algumas talvez gostem dele, quem sabe me conta aqui. Agora eu vou falar de Zeke Yeager, o Titã Bestial. Esse que surgiu há pouco tempo no anime e eu vou comentar aqui de todo o seu histórico. Sim, tem spoilers do mangá. Você só vai descobrir na última temporada de Attack on Titan quem foi ele, por que ele se tornou quem ele é hoje. Mas para você que leu o mangá, a gente vai analisar aqui também os seus sentimentos, a sua construção interior, como ele se transformou em quem ele é hoje. Como ele tomou atitudes que você considera abomináveis, por que ele fez isso? E por que ele tem um plano que todo mundo discorda, mas que para ele faz completo sentido? Quais são os traumas de Zeke Yeager? Vamos comentar desse personagem aqui tudo o que sabemos até agora, neste momento, nesse vídeo, depois do seu like. Cuidado com o spoiler se você tá aqui até agora e não viu ainda o mangá, mas deixa o like, se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos e vamos lá. Zeke Yeager nasceu em Marley, dentro do distrito de Libério, ou seja, ele nasceu enclausurado também, dentro de muros que o prendiam, o colocavam numa limitação física e vivia num regime ali terrível para eldianos. Filho, entretanto, de Grisha e Dina Fritz, líderes e participantes muito fortes do grupo de revivalistas. Um grupo que queria se rebelar contra Marley. Um grupo que se aproveitou da informação que Dinah tanto faz, trouxe de que a coordenada existia em um titã dentro da ilha de Parades, ali onde o Eren nasceria futuramente. Assim, quando Zeke nasce, ele não nasce apenas como um filho querido de Dinah e Grisha, ele nasce como um trunfo. Ele nasce como aquele filho dos líderes de algo muito importante e também um bebê com sangue real, que poderia controlar a coordenada, que poderia tirá-los de todas aquelas amarras, utilizar titãs para acabar com os marlenianos, trazer a glória do Império de Eldia. Mas naquele momento Grisha sequer sabia da maldição de 13 anos que ele estaria colocando seu filho para sofrer. Quando a gente vê o passado do Zeke, ele bem criancinha, lá os seus 5 anos mais ou menos, ele é uma criança que sobretudo queria o amor do pai e da mãe. Ele não passou por um trauma como Grisha passou de perder a irmã quando tentou ter um pouquinho de liberdade, então ele não tinha exatamente revolta contra aquele sistema que ele estava inserido. É claro que para nenhum eldiano é agradável crescer ali. O Zeke talvez fosse aquela pessoa que, se não fosse filho do Grisha e da Dinah, ele aceitaria aquelas condições pelo resto da sua existência. Aceitaria os muros, as regras, as humilhações, tudo, desde que ele pudesse ter, de repente, amor de pai e mãe. E isso ele nunca teve. Porque Grisha e Dinah eram tão focados na revolução, tão focados nos planos de conseguir então chegar em Parades, a coordenada, Eldia voltar a brilhar, que eles não olhavam para aquela criança de forma carinhosa, com empatia, como pai e mãe era um objeto. Ainda mais quando surgiu o programa anunciado por Marley de pegar crianças eldianas para serem guerreiros com titãs de Marley para irem para Parades. Pronto! A gente coloca o Zeke. De novo, ele não sabia da questão dos 13 anos, mas coloca o filho dele para participar de um programa que é duro, que é pesado, coloca um monte de informação na cabeça do filho do que ele tem que saber, de quais os ideais, de como ele precisa se revoltar, uma criança que não tinha nem 10 nem 8 anos, e assim ele massacra o Zeke de todas as ideologias possíveis. É bom a gente entender que o Zeke, quando a gente vê o passado dele, ele não discordava daquilo. Ele em nenhum momento concordou com Marley. Ele sabia que os eldianos sim estavam condenados a um sofrimento muito grande. Ele sabia que a liberdade era importante, ele não estava discordando do pai e da mãe. Só que ele entra para o programa, o treinamento de futuros guerreiros, e ele não tem exatamente aptidões físicas para aquilo. Ele não se diverte, ele não tem um propósito muito grande. Por exemplo, no futuro, quando Reiner entraria para esse mesmo treinamento, ele também não tinha aptidões físicas, mas ele tinha muita vontade. Como Eren, no futuro, teria vontade de entrar para a tropa de exploração porque ele tinha algo que o movia. O Zeke era uma criança
absolutamente comum, normal, não era um gênio, não era super inteligente, não tinha nenhum trauma. Ele chegava em casa, inclusive, querendo comentar qualquer coisa com os pais, e era sempre pergunta sobre o treinamento, sempre dizendo o próximo passo que ele tinha que cumprir. Não havia um diálogo, nada dentro de casa. Com isso, a gente quer explicar que o Zeke é apenas uma vítima e não é culpado pelos atos dele no futuro? Não! Em nenhum momento isso se fala, isso se justifica. A questão é que realmente a construção de um protótipo ali, de um homem quebrado, com um psicológico acabado, que faria escolhas ali realmente terríveis, muitas vezes impensadas, isso estava sendo construído lá atrás, com o pai e a mãe dele, que sim, tem um lado de culpa muito grande, que o Grisha percebe depois, e a gente confirmou recentemente isso. Nos seus treinamentos, o Zeke acaba se aproximando de um médico chamado Tom Xavier. Tom Xavier seria também o herdeiro do Titã Bestial antes do Zeke. E o Tom perdeu o filho dele em condições terríveis, porque a mulher dele não sabia que ele era um Eldiano, e ao saber disso, que ele era Eldiano e, portanto, filho deles também, ela se mata o filho, e Tom era uma pessoa com um problema e um trauma muito grande. E colocou suas esperanças como um pai frustrado. Ele achou o filho perdido no Zeke, que era quem? Alguém carente de pai. Pessoas com vazios se juntaram e se transformaram em apoio um para o outro. Zeke começou a ver no Tom aquilo que ele não tinha no Grisha. O Tom preservava e valorizava o Zeke de uma forma muito forte e egoísta até. Então era claro e certo que se em algum momento o Tom precisasse salvar o Zeke e dizer para ele abandonar os pais, ele faria isso dizendo as palavras mais duras possíveis, porque o Zeke era o seu filho. O Zeke era aquele que ele queria perto dele, vivo. Zeke, então, acaba escutando a conversa de uma parte da segurança do exército de Marley que estava se aproximando dos revivalistas, que já tinha informações suficientes para pegar todos. Zeke tenta contar isso para os seus pais e, mais uma vez, os seus pais não o escutam. Ele podia ter gritado, ele podia ter berrado, batido o pé no chão, podia. Mas o Zeke era uma criança sem qualquer diálogo com os pais. Ele não sabia começar uma conversa, ele não conseguia ter espaço e ele não era forte naquela época o suficiente para enfrentar o Grisha em nenhum momento, nem sequer para salvar os dois. E ele sai de casa desesperado. É bom a gente entender que no momento que ele está chorando e conta para o Tom Xavier o que ele descobriu, ele não sabia o que ele ia fazer. E quando o Tom, que era o seu pai, a figura que representava um pai de verdade que ele não teve, em quem ele confiava, e fala para ele que a solução seria entregar os pais, sim, porque era a única maneira dele e dos avós também sobreviverem, que os pais já estavam condenados, não havia qualquer maneira deles fugirem, o garoto acredita. E não só isso, porque o Tom, ele é muito egoísta, como eu disse, e é muito maquiavélico quando ele diz: e os seus pais nem gostam de você. Eles te colocaram nessa situação perigosa sem pensar nas consequências, então você tem que fazer isso. No momento que o Zeke entrega os pais, ele não está apenas se salvando, sim, naquele momento, por causa de todas as suas angústias, por causa de toda a falta de apoio dentro de casa, incentivado muito pelo Tom, que deu amor para ele entrega os pais, por salvação dele, dos avós e por rancor, sim. O Zeke racionalizou durante muitos anos toda a lavagem cerebral que o Grisha fez nele. E não se tratava de que o pai falou coisas que eram inverdades, mas o pai o colocou em uma situação que nenhum pai deveria colocar um filho de 7 anos. A ferida que isso criou só foi tapada com a verdade que o Zeke repetiu para ele durante toda a vida. O Grisha era um péssimo pai e o Grisha que cavou e mereceu isso. E o Grisha tinha muita culpa nessa situação toda, sim. Mas as manchas do que o próprio Zeke fez o atormentariam para sempre. Zeke continua no programa de guerreiros e por causa da sua delação de tanta gente, ele ganha um mérito aí, uma fama muito grande no exército de Marley, vira alguém extremamente confiável mesmo como um Eldiano, e ele se torna aos 17 anos o próximo Titã Bestial, comendo a medula ali justamente do Tom Xavier, quem ele considerou como pai e vive então dentro dele desde então. Ele inclusive usa óculosinhos ali iguaizinhos, talvez a mesma armação do Tom, em homenagem ao único pai que ele considera talvez ter tido, o pai que criou, que se importou. É através de conversa com o Tom,
que ele descobre a verdade sobre o seu filho, o filho daquele médico que foi assassinado só por ser eldiano, e todo o seu passado de sofrimento o fizeram ver que os eldianos causam dor a eles mesmos, e toda essa história de Titã só traz mais morte, só traz mais sofrimento, perdas e derrotas. E ao descobrir com o Tom que através das suas pesquisas, possivelmente a coordenada manipularia também capacidades genéticas do corpo de todos os eldianos, acabando, por exemplo, com uma doença, Zeke vê a possibilidade de acabar com toda uma futura geração de pessoas que podem se tornar titãs. Não matando os eldianos, mas fazendo com que mais nenhum nasça, a esterilização. Ali, na cabeça daquele garoto que teve um pai que não cuidou bem dos filhos, o eldiano que acabou com o futuro de um filho, que planejou algo que fez toda a família passar por um sofrimento tão grande, o garoto que descobriu também de novo que uma paternidade de outro eldiano como Tom Xavier foi falida, ele talvez tenha projetado esses dois casos de paternidade terríveis que falharam na sua decisão de salvar toda uma raça eldiana através da finalização de todos eles, né? Porque não vai matar, mas vai impedir que qualquer outro nasça novamente. A longo prazo, realmente isso resolve o problema dos titãs, desde que não venha outra pessoa com a coordenada e acabe com isso. Isso é outra questão para outro vídeo. O que a gente tem que entender é que essa decisão do Zeke hoje não é apenas uma decisão de alguém que odeia ou não eldianos. Ele não odeia de fato esse povo. É claro que o Zeke não tem nenhum sentimento de fraternidade, amor por aqueles que estão na ilha. Ele não tem empatia, ele não conviveu com nenhum deles, o único que ele realmente valoriza é o Eren. E por isso que ao longo de todo o seu caminho como um guerreiro de Marley, que ele precisava ganhar a confiança de Marley, se aproximar de Parades, conseguir contato com o Eren, informação sobre as pessoas da ilha, para depois conseguir então voltar e colocar o seu plano com o irmão em prática. Para isso ele matou muita gente em Parades, como a gente viu, com uma chuva de pedras, inclusive Erwin, sem nenhum problema. Você via, entretanto, que dentro do seu titã ele tinha uma confusão entre achar eles pobrezinhos, mas também culpados do que estava acontecendo. Olha só, ele não odeia eldianos, mas ele acredita que a existência desses eldianos que tentam lutar o tempo todo e voltar à glória de Eldia também faz com que haja um ciclo de sofrimento. Porque esses eldianos, essas pessoas que se transformam em titãs, elas precisam acabar, porque com a existência delas a guerra vai ser infinita. E o sofrimento para outras pessoas, para outros povos e para os próprios eldianos, retroativamente, nunca teria fim. É um pensamento distorcido, é um pensamento equivocado, mas é fruto de uma criança com muitos traumas e de um jovem que cresceu atormentado e realimentando todos esses pensamentos. Ele teve o plano da esterilização antes de ter o titã bestial, então antes dos 17. E quando ele conhece o irmão dele, o Eren, ele acredita que o Eren seria ele. Mas ali o Eren tem titã, e o Eren teoricamente está seguindo os passos do Grisha, mas qual a visão que o Zeke teve do Grisha? Um péssimo pai. Um pai que só se importava com os planos de revivalista. E era só essa imagem do Grisha que ele teve. E agora que ele começou a ver que o Grisha dentro das muralhas, em Parades, foi outra pessoa. Que o Eren teve o que o Zeke não teve. E que o irmão mais novo dele, o Eren, ele é igual ao Grisha porque ele é assim. Porque ele nasceu assim. Porque ele também passou por um sofrimento muito grande, viu a mãe ser morta, teve uma revolta contra titãs, mas o Eren sempre teve um ímpeto de lutar por liberdade, por mais espaço, por mais autonomia contra inimigos. Ele sempre quis. O Zeke não. O Zeke não nasceu uma criança guerreira, o Zeke não nasceu uma criança com sentidos e vontades de vingança. Ele, como eu disse, em outra família, teria vivido o resto da vida super bem dentro de um gueto em Libério e tudo bem. Sendo chamado de lixo, de filho do demônio, não importa, desde que ele tivesse família estruturada. Mas a falta dessa estrutura para o Zeke foi fundamental para fazer com que ele fosse quem ele era. E certamente agora que ele vai descobrir, através de lembranças ativadas pela coordenada, que o Grisha ele se arrependia do que fez com o filho, que o Grisha agiu de forma completamente diferente por causa desse arrependimento e tratou o Eren de uma forma totalmente ali oposta ao que fez com o Zeke, ali
o Zeke certamente vai começar a se questionar. Não necessariamente ele vai mudar os planos dele, desistir de acabar com os Eldianos, porque os sofrimentos que ele viu, tudo que ele passou, ainda é real e ainda é latente dentro do seu ser, dentro das suas experiências. Mas ele vai descobrir que o irmão, a esperança dele, de uma família com quem ele conseguiria ali se confortar e interagir no final da sua vida, dos seus últimos 13 anos, isso vai minguar, vai acabar. O Eren é outra pessoa. Ou o Eren é muito mais do que o Grisha sequer foi um dia. Porque o Eren até esse momento não se arrependeu. Ele é o protótipo do Grisha, exatamente como um Grisha, mas que conseguiu fazer o que o Grisha não teve tempo de fazer. Ou melhor, que o Grisha desistiu na última hora de fazer. Porque o Grisha deixou o tempo passar. No final, ele precisou pegar os titãs que ele deixou de pegar durante muito tempo, porque a muralha tinha caído, e ele jogou a responsabilidade para o Eren no último instante. O Eren pegou a responsabilidade, maximizou, e ele continua com uma força que o Grisha não teve. Então, Zeke, o seu irmãozinho mais novo, ele é pior para você do que o Grisha. As convicções tão fortes, as verdades que o Zeke repetia para si mesmo para tapar os buracos dos seus ferimentos, agora tudo isso vai ser exposto. Não vai ter mais nenhuma bandagem. O seu pai de fato foi ruim para ele, mas a verdade é bem mais complexa do que essa. Compreender o Grisha talvez faça com que ele não se compreenda mais. E o que o Zeke vai pensar a partir de então? Como eu disse, nada do seu sofrimento muda o que ele fez. Ele foi capaz, como o Grisha foi em certo momento, como o Kruger foi durante muito tempo, como o próprio Eren está sendo agora, capaz de acabar com muitas pessoas inocentes por causa do seu objetivo. Ele foi sim um guerreiro marleniano, um marleniano honorário muito fiel, que fazia o que fosse preciso. Matar pessoas, acabar com inocentes, executar o seu papel como um titã perfeitamente. E ao longo de todo esse tempo, ele sempre teve um objetivo muito claro: chegar na coordenada, e depois chegar no seu irmão que estava na coordenada, e sempre muito analítico. Ele conseguiu sim passar por cima do Levi mais de uma vez. E ele conseguiu também até esse momento passar por cima até do irmão dele. Ele era frágil psicologicamente, ele tem uma carência de família, ele quis acreditar no Eren, mas ele sabia analisar as pessoas. Ele percebeu uma mínima insegurança, um vacilo ali corporal do Eren quando ele contou sobre o seu plano e percebeu que talvez o Eren não tivesse totalmente sintonizado com os seus ideais. Mas porque o Eren era manipulado, agora ele vai descobrir que não. O Eren é tudo que ele abomina. E você? O que você acha de Zeke Yeager? O que você acha que vai acontecer quando ele lidar com a verdade de que o seu pai foi uma pessoa e pôde ser uma pessoa completamente diferente com outro filho? E que esse outro filho que recebeu amor é tudo que ele abominaria. É o pai dele de antes 1000 vezes piorado. O que você acha que ele vai sentir? O que ele vai fazer? Os seus planos ainda farão sentido? Ele terá um embate com o irmão dele e ele, Zeke, completamente carente, com um vazio ali de família, de amor muito grande, você acha que ele conseguiria enfrentar o irmão? Deixa o like se você curtiu esse vídeo, se inscreve se você ainda não for inscrito e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!